Tudo bom, pessoal? Meu nome é Ieso, sou professor de língua portuguesa. Vou corrigir com vocês aqui umas questões referentes à parte de língua na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias no simulado Enem que você acabou de fazer. Espero que você tenha ido bem. E nesta primeira parte, a gente vai trabalhar algumas questões que eu julgo que são as questões que trazem aqueles temas que são fundamentais. Então, nesse primeiro bloco, que é bem curtinho, você fica muito atento às questões e àquilo que elas veiculam, tá bom? A primeira questão importante desse bloco é a questão número 6, por exemplo. Era uma questão que envolvia, você sabe, linguagem verbal e não verbal na forma de uma tirinha. Então há aqui uma pequena sequência narrativa, como você pode observar. Há uma história aí de que as pessoas nas empresas acabariam forjando nas redes sociais clientes fictícios para que se elogiassem o seu comércio. Então a brincadeira aqui é que uma suposta cliente elogiaria o restaurante Le Malhonnette. E aí o outro também elogiaria o segundo cliente, também na rede social, forjado que elogiaria, dizendo que é muito simpático, o bife é isso e aquilo. E eles começam a brigar, como você bem observou. Lembrando que a personagem A é a que tem o emoji do coraçãozinho e a B, no seu perfil, tem ali os óculos escuros. Bom, vejamos como é que era a pergunta então, a partir desta sequência narrativa. A questão aqui coloca pra gente: pelas características de linguagem, a personagem A é francesa, por isso comete desvios em relação à norma padrão da língua portuguesa. Ela realmente vai usar um pouco do internetês? Ela vai cometer os supostos desvios, mas o erro dessa alternativa está ali, na marcação de que a personagem é francesa. Não tem nada no texto que nos garanta que a personagem A seja francesa. Então a letra A está equivocada. A letra B propõe: as duas personagens se expressam de acordo com as características da linguagem da internet, usando, portanto, o internetês. Errada de novo, observe lá, porque não são as duas personagens que usam o internetês, apenas e fundamentalmente a primeira, aquela que usa a palavra bife e vai ser corrigida depois pelo personagem B. Na letra C, a personagem B também manifesta-se linguisticamente, lógico, né? Ela estava escrevendo, usando apenas palavras dentro da norma da língua portuguesa. Olha o erro dessa alternativa, que é bem sutil. Apenas palavras dentro das normas da língua portuguesa. Não é verdade, porque essa personagem B faz menção também a termos em francês. Aliás, é o que vai ser um dos motivos fundamentais da briga entre os dois. Por que a resposta é a letra D? Veja lá. A personagem B procura rebaixar a personagem A. Então o rapaz procura rebaixar a moça pelas características da respectiva manifestação linguística, independentemente da opinião pelo prato. Deixa-se de lado a questão da opinião e entra-se no jogo da questão do preconceito linguístico, que envolve também algo relacionado à variação linguística e como a gente não entende muitas vezes as opções linguísticas de cada pessoa. Então o personagem B procura, numa posição suposta de superioridade, criticar a suposta ignorância da personagem A. Ela é a letra D a resposta. As personagens A e B têm visões diferentes a respeito do restaurante. O erro já está aqui, observe. Visões diferentes. Não, porque elas concordam quanto à qualidade do restaurante. Aliás, cá entre nós, eram personagens, segundo o que a tirinha enunciava no início, eram personagens forjadas na rede social. Então essa questão número 6 é uma questão que traz a nossa noção e a nossa necessidade de perceber o percurso narrativo dentro de um texto e também travando o contato aqui, diálogo com a questão do preconceito linguístico e a variação linguística. No caso, o uso, por exemplo, de expressão em outra língua, denotando uma suposta superioridade linguística em relação ao outro, o que cá entre nós não é nada teórico e não existe. Vamos para outra questão que é importante dentro desse pacote, você vai ver, que é uma questão que tem um texto do Vinícius de Moraes, O Relógio. Então era um poema do Vinícius de Moraes. A questão em si propunha para a gente: diante dos inúmeros recursos linguísticos que existem,
As figuras de linguagem são das estratégias mais sofisticadas. Você sabe, a literatura, a poesia, a publicidade e nós no dia a dia usamos a toda hora, lançamos mão dos recursos das figuras de linguagem, a linguagem conotada, figurativa. O texto do Vinícius de Moraes vai trazer uma figura de linguagem. E é importante que você guarde e estude para o Enem esse tópico dentro da nossa frente. Figuras de linguagem aparecem constantemente na prova do Enem. No caso aqui, no texto de Vinícius de Moraes, a onomatopeia se caracteriza por... Bom, vamos lembrar o que é onomatopeia. Não vá confundir com prosopopeia. Prosopopeia se refere à personificação. Você dar vida, dar ânima, alma, àquilo que não tem vida. Então, quando você diz que a noite chora, né, o vento uiva, você está fazendo uma prosopopeia, uma personificação. A onomatopeia é a reprodução na escrita de sons. Então fica visível que nós temos aqui no texto O Relógio, do Vinícius de Moraes, uma onomatopeia, né? E essa onomatopeia, obviamente, está em tic-tac, tic-tac. Você tem onomatopeias em palavras como reco-reco, em que ela procura reproduzir o som do instrumento. Você tem onomatopeia, por exemplo, em xixi. A palavra xixi já é uma reprodução, uma tentativa de reprodução do som que a gente ouve quando se faz xixi, por exemplo. Então, a pergunta é, a onomatopeia nesse texto se caracteriza por representar o tempo pelas batidas de um relógio estragado? Não, né? É evidente que nós temos aqui a noção de tempo pela onomatopeia, mas não a ideia de relógio estragado. E aqui na letra B, o erro também estava em dizer que havia uma demonstração da melancolia do eu lírico, aí até poderia ser correto, que é dono do relógio. Não há nada no texto que nos permita inferir que o enunciador é o dono do relógio. Na letra C, um outro erro, simbolizar a rotina alegre. Olha lá, muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer, passa tempo. Não é uma rotina alegre. A letra D é a resposta. Essa onomatopeia, esse tic-tac, procura representar o som do instrumento que marca o tempo. Fundamentalmente, é essa a ideia, nesse contexto aqui. E o erro da letra E, enfatizar o quanto o dia é representado pelo tempo. Não há essa noção, neste caso aqui, de uma marcação temporal com relação ao dia. Bom, você sabe, se você já estudou alguma vez a prova do Enem, se você já fez o Enem, você tem certeza e sabe que acontece assim. O texto literário vem como suporte para uma questão referente a um elemento da língua. Nesse caso aqui, figuras de linguagem. Então, o primeiro item era variação linguística, texto verbal, não verbal, a tirinha e preconceito linguístico. Segundo item importante, figuras de linguagem. Terceira questão desse bloco das questões fundamentais. Veja lá então, era um trechinho do Monteiro Lobato. E aqui essa questão vai tocar num item teórico que é muito importante também para a redação. Você deve se lembrar, quando você estudou redação, você deve se lembrar do conceito do tópico frasal. Então observe aqui. Era o casarão clássico das antigas fazendas negreiras. Assobradado, erguia-se em alicerces um muramento de pedra até meia altura e dali em diante de pau a pique. A porta da entrada ia ter uma escadaria dupla, com alpendre e parapeito desgastado. Então o que a gente observa nesse trechinho? Ele diz que era um casarão e logo em seguida ele começa a dar detalhes de como se configurava aquela construção. Tudo bem? Veja a questão. Todo o parágrafo apresentado é um tópico frasal. Esse é o item teórico que merece atenção aqui e certamente você já viu isso na redação. Essa definição de tópico frasal. Então, todo o parágrafo é um tópico frasal, servindo como parágrafo, tese, desdobramento de todo o resto da narrativa. Não, né? Por quê? Porque se é um tópico frasal, ele é um elemento pequeno dentro do texto, tá? O tópico frasal é um pontinho, é um elemento pontual a partir do qual se desenvolve detalhadamente uma ideia. Então, não é todo o parágrafo tópico frasal. Os parágrafos devem ter um tópico frasal,
que é aquela âncora, aquele ponto de partida para o detalhamento das ideias. Item A, errado em dizer que tudo é o tópico frasal. Item B, olha o erro do item B, dizer que é incompleta a primeira ideia do parágrafo. Veja, ele disse que era um casarão, ele apontou, era um casarão antigo. Então, é incompleta quanto à percepção do raciocínio do escritor. Não, ele fez assim, desse modo, consciente. Ele usa o tópico aqui, era o casarão clássico, e depois destrincha características daquele casarão. Então, a ideia não está incompleta dentro do raciocínio de quem escreve. Erro na letra B. Letra C também está errada. Há rigidez de termos para iniciar parágrafos. Não há nada nesse trecho que suporte essa ideia aqui, que houve uma rigidez de termos ou expressões de acordo com o conceito de tópico frasal. Pelo contrário, eu posso fazer um tópico frasal com as palavras e com a construção mais coloquial do mundo. O que me interessa na noção de tópico frasal é que ele, de uma maneira sintética, no início, é a ideia que vai apontar aquilo que será desdobrado ao longo do parágrafo. Portanto, quando você estiver escrevendo, se você tiver a noção e a consciência de se lembrar que no início do parágrafo você coloca o tópico frasal, a ideia fundamental do parágrafo, isso sempre vai ser um norte para aquilo que você vai desenvolver no seu texto. Tranquilo? A resposta, a letra D também era errada. A ideia central ou o tópico frasal geralmente aparecem no fim do parágrafo. Aqui é bem fácil para a gente guardar essa alternativa e não errar com relação à noção do tópico frasal. É o oposto, né? Não aparece no fim. Aparece justamente como a letra E diz, e a letra E é a correta. Logo no início do parágrafo. O tópico frasal aparece no começo do parágrafo para que depois se deslanchem as informações referentes àquilo que é o tópico frasal. Então imagine que eu chegue a uma sala e diga: hoje discutiremos dissertação. Esse hoje discutiremos dissertação seria, por assim dizer, o tópico frasal do meu discurso, porque seria o ponto inicial a partir do qual eu destrincharia as demais informações. Tranquilo? E aqui o tópico frasal era o casarão clássico das antigas fazendas. Depois o texto procura detalhar isso. Resposta da 13, letra E, conceito teórico tópico frasal. Beleza? Mais umazinha, importante. Havia um texto sobre você, sobre o jovem 2020, sobre aqueles que nasceram entre 2000 e 2020, né? 2020, 20 anos agora. Quem nasceu em 2020 não vai poder fazer aqui essa, evidentemente, mas quem está em 2020 fazendo esta prova é essa geração Z, uma geração totalmente digital. O texto trazia, então, informações referentes a quem é esse jovem e como ele se comporta diante do mundo digital. É aquele jovem que já nasceu no meio da popularização total, por exemplo, dos celulares no Brasil. Isso era o que o texto trazia. Tudo bem? Eu não vou colocar o texto inteiro aqui, veja a questão então. E a questão era sobre a tipologia textual, o gênero textual, desculpa, sobre o gênero textual. E você sabe, esse gênero textual, reportagem, é um gênero que se enquadra no jornalismo. Então é preciso que a gente reconheça algumas características específicas de determinados gêneros textuais. Essa questão tratava disso. Então, que marcas nós temos, a partir da leitura daquele texto sobre o jovem 2020, que nos permitam entender que aquele texto era uma reportagem? Bom, em alguns casos, a gente vai observar que algumas alternativas já trazem, isso vai acontecer com bastante frequência no Enem, né? Algumas alternativas trazem aquilo que é francamente equivocado, então você já tira de cara pelo absurdo em si. Mas também é bastante comum que a gente fique sempre entre duas que parecem corretas e são corretas. O que acontece é que uma delas, que é a correta de fato para a prova, é correta em função do texto explicado, do texto mostrado. A outra, por exemplo, diz uma verdade. É correta, mas lá fora, no mundo. Então ela não tem a ver com aquilo que é o suporte, que é o texto dentro da prova. Então a gente sempre vai precisar calibrar e equilibrar a nossa percepção com relação a aquilo que se pede em função do texto da prova.
tá bom? Veja, item A. A reportagem apresenta um caráter não tão imediato. É um texto mais extenso e, além disso, o jornalista tem mais tempo para pesquisar e entrevistar os envolvidos. Você lendo o texto percebe que lá há a citação a uma moça chamada Lívia, né, que viralizou na internet, para usar um termo que é do universo digital. Então houve como o autor daquele texto ir até a Lívia, conversar com a Lívia, trazer a história da Lívia num texto de maior fôlego para a sua produção. Esta é a marca da reportagem. A reportagem não precisa ser tão imediatista, tão datada. Ela é diferente, por exemplo, daquilo que existe na letra C e que poderia fazer com que alguns marcassem a letra C. Primeiro eu vou marcar o erro da letra B para poder contrapor depois a letra C e justificar então a reportagem. O erro da letra B é dizer que só existe discurso indireto, né? A gente vê a voz da Lívia ali, por exemplo, entre aspas. Aquela passagem que está entre aspas é a passagem do discurso direto, por exemplo. O discurso direto é quando você dá voz a quem está envolvido no texto e se manifesta diretamente pelas suas palavras no texto. O discurso indireto, quando você reproduz o que alguém disse. A letra C poderia levar muitas pessoas a se confundirem. Tem caráter imediato e trata de fatos recentes. Tem tudo a ver com jornalismo, né? Que podem ser considerados ultrapassados em um período curto de tempo. Aí era o problema, né? Isto aqui realmente é da natureza jornalística, mas não é reportagem, é notícia. A notícia é aquele texto curto, muito mais datado, muito mais compromissado com o momento em que o fato se dá. Então, o que é notícia no jornal hoje ou no portal da internet? O jornalista que está internado com Covid. Isto tem valido para hoje. Isto tem valido para ontem, por exemplo, mas não provavelmente tomara que não lá para frente, porque ele se recupere, né, e essa notícia passe a ser velha. A reportagem tem uma possibilidade de duração muito maior nesse sentido. Enquanto a notícia é mais pontual, a reportagem ela é menos afeita a esse contexto específico. Erro da letra C, tá? Portanto, é esse caráter imediato que invalida a noção de reportagem. A letra D, claramente, era fácil perceber que era um problema, porque a reportagem não é publicada somente em revista, em edições de jornais impressos, né? A reportagem você tem na internet, você tem na televisão, você tem em várias mídias, você tem em rádio, reportagem de rádio, você tem muitas vezes uma espécie de documentário marcado por reportagens. E a letra E, dizer que a reportagem tem uma estrutura textual simples, sem gerar interpretação de dados e fatos. Como ela tem um caráter mais perene, ela dura mais e é menos contextual, menos datada do que a notícia, aí é que ela permite a interpretação dos fatos e dos dados. Beleza? Então, aqui é importante que a gente pense no item gênero textual, os gêneros de textos distintos e suas características, estudar e lembrar quais são as marcas de diferentes gêneros dentro da linguagem. Questão 14 era essa. Vamos aqui então na questão que envolve um outro tipo de gênero textual. Essa era uma questão fácil. Eu optei por colocar aqui para você se lembrar de que a marca do chamado infográfico, ela é uma marca muito visível para nós e muitas vezes, como vai acontecer nesse caso, as alternativas vão ser de fácil reconhecimento para a gente poder eliminá-las. Aqui nós temos um infográfico dizendo que a percepção, a nossa captação de informação se dá de maneira muito mais premente e processual por meio da visão. Então a visão sobrepõe-se àquilo que é textual, né, 60 mil vezes mais rapidamente. Então a questão era sobre a natureza do gênero infográfico. Agora há pouco era o gênero reportagem, agora o gênero infográfico. Letra A. É dispensável, você pode deixar de lado que a peça seja visualmente atraente. Não dá, né? Veja, dizer que no infográfico você pode abrir mão de algo que seja atraente a quem lê, não faz sentido, porque afinal de contas, se é uma imagem, e o próprio infográfico diz, a imagem faz com que o leitor se prenda, o receptor se prenda mais facilmente à informação,
Se não for atraente, não vai ajudar nesse sentido. Então, não é dispensável o fato de ser atraente a imagem. Letra B também errada, veja, é apresentado somente em linguagem verbal. Se é um infográfico, tem uma imagem. Então não pode ser somente na palavra, não pode ser somente em linguagem verbal. Letra C. Certas características devem ser consideradas, como a hierarquização de informações, o uso de cores e a adequação dos recursos visuais. Todo mundo que já viu um gráfico em qualquer forma que seja, né, em barra, na forma de pizza, tabela, sabe que esses elementos são levados em conta na hora da constituição de um infográfico, um gráfico que traz informações. Você hierarquiza, escolhe em que ponto vão aparecer as informações, usa cores e usa recursos visuais que você julgue adequado para chamar a atenção e prender a atenção do leitor. Item D, claramente errado, não há preocupação em passar informações, é o contrário, né? Se é um infográfico, é um gráfico informativo, erro visível. Item E também errado ao dizer que as informações são inseridas aleatoriamente. Como você vai criar um gráfico para que as informações sejam dadas aleatoriamente? Ora, se eu vou mostrar um gráfico da evolução de contaminados e de mortos na pandemia, eu não posso fazer isso de maneira aleatória. É preciso hierarquizar as informações a partir das quais eu vou transmiti-las de uma maneira precisa, correta. Resposta letra C. E aí, para a última questão desse bloco, tá? Do bloco que trazia os temas que são fundamentais, nós teremos uma questão voltada à noção mais estritamente gramatical. E nesse caso, a relação da voz ativa e voz passiva, as vozes do verbo, tá bom? Transpondo para a voz passiva analítica, os estudantes leram o livro. Essa é uma questão mais gramatical, sem dúvida, mas ela é uma questão que trata de um item que realmente aparece com bastante frequência nos vestibulares e é um recurso de que nós dispomos e que usamos a toda hora na nossa fala, seja para colocar em foco quem faz a ação, seja para colocar em foco quem sofre a ação. Na frase, os estudantes leram o livro, o sujeito é os estudantes. Se os estudantes leram o livro, este sujeito está fazendo a ação. Isto é a voz ativa. Ele pede que você passe esta oração para a voz passiva. O procedimento e o processo para que a gente passe a ação para a voz passiva sempre deve levar em conta que aquele que terminava a ação, terminava o enunciado, no caso o livro, deve figurar no início, no topo da frase. Então você faz uma inversão. Então só para marcar aqui para você, ó, eu vou primeiro pensar numa frase nova em voz passiva, e ele diz que é analítica, portanto com mais de um verbo, voz passiva analítica tem mais de um verbo. Vou começar a frase com o livro. Vou tentar reescrever esta frase com mais de um verbo, fazendo com que o livro agora seja aquele que sofra a ação. Então, quando você diz assim, ó, leram-se os livros. Em leram-se os livros, esta frase está na voz passiva, mas ela não está na voz passiva analítica, ela está na voz passiva dita sintética, por conta da palavrinha se. Aquele se é uma partícula apassivadora. Quando eu digo, o livro será lido pelos estudantes, veja que eu comecei com a palavra livro, aqui é uma boa pista, só tem um problema. Lá no enunciado original, os estudantes leram no pretérito, no passado, é uma ação passada. Então, se você transforma e diz que o livro será lido, o tempo verbal não foi mantido. Então, essa alternativa B está na voz passiva, mas ela erra no tempo. O livro leu os estudantes. Bom, tirando a metáfora, essa frase, se não for metáfora, essa frase é absurda. Então ela precisa ser uma frase metaforizada de o livro tendo lido os estudantes. Do contrário, ela nem teria sentido. Fora a letra C. Leram o livro dos estudantes. Esta oração tem um sujeito que é indeterminado. A gente não sabe quem é o sujeito da forma verbal leram. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Lembra-se disso? Essa oração está na voz ativa. Bom, então, é claro que a resposta é a letra E. Por quê? O livro foi lido pelos estudantes. O livro é o sujeito. Se ele foi lido, ele sofreu ação, voz passiva.
Agora, por que tem de ser essa e não a letra B, como muita gente poderia pensar? Foi lido é o pretérito, é a noção passada. Será lido é o futuro. Lá no original, o que a gente tinha era os estudantes leram no pretérito, no passado, os livros. Então eu mantenho foi lido como correspondente na voz passiva, pretérito com pretérito. Lembre-se, para fazer a voz passiva, eu preciso pegar aquele que é o objeto, a palavra final da frase na voz ativa, e iniciar a nova frase com aquele que era o objeto no início. Isso só vai ser possível se o verbo for transitivo direto. Os estudantes leram X, leram o livro. Aí eu inverto, o livro foi lido pelos estudantes. Tá bom? Então a gente termina aqui esse primeiro bloco das questões que são fundamentais. Agora a gente vê o outro bloco com as questões, demais questões, as questões gerais. Valeu?